Seus mal diagramados, nos últimos anos teve uma coisa que enganou bem os eleitores aqui do Brasil e não é o Bolsonaro, e sim o Partido Novo, que de novo só tem o nome. É esse partido aí fundado e formado por alunos de think tanks liberais, empresários, empreendedores, coaches de autoajuda e gente que acredita que o Estado é muito dispendioso e por isso seria melhor substituir os vereadores, deputados, governadores e presidente por um CEO. Estão aí há muito tempo enganando a galera, mas pelo jeito, depois que o Ricardo Salles integrou o governo do Bolsonaro, o Zema foi governador de Minas Gerais e alguns deputados conseguiram cargo no ano passado, a gente tá vendo na prática o que eles são, e o que eles são só o PSL gourmet, é o PSL de sapatênis, aquele povo que tem um pouquinho de nojinho de comprar um revólver, mas todas as políticas neoliberais do Paulo Guedes, o Partido Novo defende sim e vai além porque eles criam posts absurdos baseados no achismo e em comparações que não fazem o menor sentido, tipo achar que o Brasil é comparável com a Estônia, achar que o Brasil é um país atrasado porque não tem RG digital que nem na Índia, e não faz, lógico, o menor sentido, porque esse povo é aquele povo que não conhece as ruas do Brasil. É um povo muito menos ligado ao povão do que a galera do PSL. No PSL você ainda tem policial, ainda tem gente que convive aí socialmente. Já no Partido Novo é tipo uma convenção assim de um grande banco, né? Ou de um think tank, que nem eu citei aqui, tipo Instituto Millennium. Aquele povo que até poderia sair na rua, mas que acaba não indo porque a mãe proíbe. Afinal de contas, estamos falando aqui de gente com mais de 30, 40 anos de idade que ainda ostenta bochechas rosadas à la Deltan Dallagnol. Uma das pistas aí para você ver o porquê do Partido Novo já ser um dos partidos que a gente costuma mais zoar e ironizar aqui é o fato de que é o partido que mais tem brancos. Daria pra chamar o partido até de 50 tons de branco, tamanha a falta de diversidade que existe nessa sigla aí. Uma sigla que, além disso, é tipo o Greta Van Fleet, né? O pessoal vende como uma novidade, mas é só ideias velhas e empoeiradas com uma embalagem nova, porque, afinal de contas, João Amoedo e seus asseclas são pessoas que ainda acreditam que a revolução virá por meio da implantação de políticas neoliberais que nem essas que foram feitas aí no Chile, e o resultado a gente tá vendo, né? Sebastián Pinheira com 12% de aceitação entre o eleitorado, uma guerra civil praticamente implantada nas ruas de Santiago e arredores, e o pessoal vendendo almoço para comprar a janta porque obviamente não deu certo 30 anos depois desse projeto ter sido implantado por lá. Os pobres se atracam com garfinho de plástico. O que horror, pobre! Bom, gente, pra você que não quer ter que se filiar ao Partido Novo pra ser bem sucedido, a gente tem uma dica pra te dar, que é o curso online gratuito do Eduardo Moreira, Construção de Riqueza Vitalícia, que ele tá dando aqui, ó. Tem um link aqui embaixo pra você dar uma olhada em algumas dicas que ele te dá pra você poder ser livre e não ser um cara que fique devendo aos bancos, que saiba investir seu pouco dinheiro para que também você tenha um pouquinho de liberdade e possa ser uma pessoa que não venha depois a usar esses exemplos dos parlamentares do Partido Novo que a gente vai citar aqui. Mas afinal de contas não poderia ser diferente, porque para se filiar no Novo não basta ser branco, não basta ter essa carinha de quem transa com meia e não basta ter um sobrenome que parece prato do espoleto ou marca de carro alemão. Você também precisa ter R$4.000 pra se filiar lá. Eles não querem ralé, eles não querem gente que não tenha o menor preparo pra estar na sigla, porque tem que ser rico pra ser do Partido Novo. Aí eles já fazem uma triagem, né? Obviamente, pra que não tenham que lidar com pessoas desqualificadas igual vocês aí. É o partido que pensa mais ou menos como o Caco Antibes e tem horror a pobre. A outra traz o famoso arroz de forno de pobre. Ali dentro tem tudo, sardinha, salsicha, tudo, até uma calcinha velha tem ali dentro. Os pobres se atracam com um garfinho de plástico. O que horror!
só pobre! E hoje em dia eles têm 25 políticos em cargos eletivos e gente aí como o Romeu Zema, que se transformou em governador de Minas Gerais, igual o Witzel, ninguém sabe de que buraco saiu. Vamos pegar algumas atrocidades aqui que eles falaram nos últimos tempos. Começando por um cara chamado Daniel José, ele é deputado federal. Ele fez a seguinte comparação: a empresa que mais emprega no Brasil é a Atento, setor de teleatendimento, possui 73 mil funcionários, o MEC tem 370 mil, 5 vezes mais que a maior empregadora brasileira e tem custo de 25 bilhões. Alguém acha isso normal? É isso aí, o cara teve a moral de comparar uma empresa de teleatendimento que é conhecida por ser uma das que tem a maior rotatividade no Brasil, porque ninguém aguenta trabalhar lá, com o MEC, uma pessoa que não tem a menor noção do que tá falando ali ou tá sendo só populista e lacrando pro lado da direita. Mas aí, obviamente, que o Daniel José não pode ser só criticado, né? Talvez ele viu aí a possibilidade do MEC transformar o ensino à distância como um ensino à distância feito via telemarketing, usando o trabalho da Atento. Por que não? Tá aí o Daniel José propondo políticas para a educação brasileira muito melhor do que nós aqui que estamos só reclamando, não é mesmo? Eu, se fosse o Daniel José, nem esperava a próxima nomeação pro Nobel, porque ele com certeza vai ganhar na categoria de economia, economizando muita grana sem ter professores presenciais, professores apenas contratados pela Atento, que usarão fraldas geriátricas para trabalhar 12 horas por dia, atendendo aí os alunos em todo o Brasil. Já o Romeu Zema, que ganhou a eleição com aquele discurso sobre fazer um governo enxuto e responsável financeiramente, já tá tendo problemas e já tá, obviamente, fazendo com que o discurso dele caia por terra. Até porque o cara tem usado o Estado de uma forma bastante personalista, né? Ele tem pego lá o jatinho dele pra fazer o quê? Pra dar uma carona pro filho vir de São Paulo para Belo Horizonte, onde, obviamente, ele trabalha, porque ele é o governador de Minas Gerais, não é mesmo? E ele diz que não, mas peraí, vocês estão me criticando, mas tá errado, porque meu filho pega carona no jatinho, só que eu pago tudo no meu bolso, eu não sou um cara errado, eu sou um cara que faz tudo certinho, só que ele paga baseando, sabe no que? Num voo comercial, e não num voo de jatinho, que é muito mais caro, como vocês devem saber, né? E além disso, eu não queria me aprofundar muito nessa crítica ao Zema, porque ele não é o primeiro, não é verdade? A gente sabe aí, lembramos em outros vídeos já que o Aécio Neves usou esse mesmo jatinho pra fazer o quê? Pra emprestar pra Sandy Júnior, pra emprestar pro Luciano Huck e outros amigos que ele tinha na Globo. Ou seja, o que fazem com jatinhos do governo de Minas Gerais é uma grande balbúrdia de uso de dinheiro público, mais ou menos. Uma coisa que Minas Gerais tem de vantagem aos outros estados é conseguir enfileirar 3 governadores de partidos diferentes que foram muito ruins, sendo do PT, do PSDB ou do Novo. Ou seja, em Minas Gerais, aquela máxima de que político é tudo igual e ruim, serve sim, e dá pra gente ter um exemplo de como que o estado se aprofundou numa crise absurda nos últimos anos. Ah, João Amoedo no Twitter, eu nunca sei se é um perfil de um político neoliberal ou se é um perfil de alguém de esquerda fazendo um personagem de humor, porque eu sempre dou muita risada com o João Amoedo. João Amoedo faz comparações maravilhosas, né? Igualzinho o outro cara que comparou a Atento ao MEC. Veja bem essa comparação de fina ironia. Eu dou risada porque eu acho que é humor involuntário. Segundo ele, nas residências do Brasil, 92% das pessoas têm celular e 52% têm acesso à coleta de esgoto. A diferença, diz ele, é previsível, já que 94% das empresas de saneamento são estatais. Muito bom, João Amoedo, ó. Parabéns. Seu diploma de economia tá realmente muito bem representado aí nas suas mãos. Afinal de contas, comparar um item de consumo baixo com um custo de um serviço que exige investimento pesado em infraestrutura tem tudo a ver, não é mesmo, João? Tá certo, tem que fazer essa comparação mesmo. Quem sabe lá teus seguidores acreditem, porque, obviamente, gado tem pra acreditar em tudo. Acreditaram no Bolsonaro em mamadeira de piroca, imagina nesse tipo de comparação, né? E aí eu fico perguntando também, mas João Amoedo, vem cá, as empresas privadas de saneamento, elas são proibidas de investir na área? Não, né? Se elas não investem, geralmente é porque não gera lucro e não tem interesse porque é caro. E você imagina só, mano, uma empresa privada pensando o seguinte: ah, não, eu tenho que agora ir lá gerar um saneamento básico em Catolé do Rocha. Não, não vai, cara, não vai, porque não vai ter lucro, e se não tiver lucro, não tem interesse. Pra quem tá acompanhando aí o pessoal do Partido Novo sempre comemorando a privatização do saneamento e da água no Brasil, siga
as pistas, porque é claro que existe um interesse por trás disso, e não é porque o João Amoedo tá preocupado que o pobre não tem água encanada, que o pobre não tem descarga, porque eu duvido muito que João Amoedo tenha esse tipo de preocupação social. Outra do João Amoedo que é muito boa aqui, ele deve ter entrado ali no Atlas, né, ou olhado no globo terrestre de terra plana e visto o nome de países que são pouquíssimo citados aqui na nossa imprensa e falou, vou pegar alguns países aqui que podem ter algo bom e comparar com o Brasil em algo que o Brasil é ruim. Então ele colocou assim, Gabão, Turcomenistão, Curaçao, Letônia, Ilhas Maurício, além de pouco conhecidos, sabe o que esses países têm em comum? A população deles tem renda média superior à do Brasil. O Brasil ainda é um país muito pobre. Pois é, eu concordo, realmente o Brasil ainda é um país muito pobre, tem muito a melhorar, mas eu vou contar uma coisa aqui pro João Amoedo, vou dar um exemplo melhor pra ele, que ele pode usar nos próximos lacres de direita que ele for fazer no Twitter. Por exemplo, Moema, Leblon, a Savassi e até o Neymar e o Lewis Hamilton, se fossem um país, seriam mais ricos que o Brasil. Você sabia disso? Você tem que se aproximar do seu eleitorado, usar exemplos mais práticos, né? Porque ninguém sabe o que é Turcomenistão, ninguém sabe o que é Curaçao, Letônia. Isso aí só existe pra você no seu Atlas e no seu globo terrestre de terra plana. Até a ilha Leonardo DiCaprio, se fosse um país, seria mais rico que o Brasil. Inclusive, eles até doou 5 milhões para as queimadas na Amazônia, que é a responsabilidade, sabe de quem? Do ministro Ricardo Salles, que é do seu partido. Tem um outro deputado federal que foi eleito pelo Rio de Janeiro neste ano, que é o Paulo Ganimi, do Partido Novo. Paulo Ganimi, ele é um cara que tem uma deficiência, né? Eu não sei o tipo de deficiência que ele tem, mas ele foi perguntado se ele pensa em fazer políticas voltadas para esse tipo de assunto, logo que ele foi assumir o cargo de deputado federal. E aí ele falou que não, eu já fui aqui um executivo de empresa internacional, eu acho que a gente tem que pensar no liberalismo, onde dá condições às pessoas fazerem o que elas quiserem. Então eu não penso, eu acho que isso não tem o menor sentido, não é mesmo? Eu prefiro ficar só na parte econômica, né? E ele disse que com as reformas que seriam feitas neste governo, com certeza as pessoas com deficiência seriam aí muito bem representadas pelo que o Paulo Guedes queria. Eu, apesar da minha deficiência, nunca militei nessa área, eu fui executivo de empresa e sempre trabalhei na parte financeira e gestão de projetos. E as minhas pautas são principalmente ligadas àquilo que eu acredito hoje que é prioridade para o Brasil e para o Rio de Janeiro, que é a segurança pública e desenvolvimento econômico. E aí você falou dos deficientes, das pessoas com deficiência. Claro que a pessoa com deficiência também vai se beneficiar com tudo isso, porque como qualquer pessoa no Brasil, se o Brasil não estiver bem, ninguém está bem. Seja a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, o branco, o negro. O problema é que inicialmente a reforma da Previdência previa que até o BPC dos deficientes de baixa renda diminuísse para um salário de R$400 e só não passou isso por conta de uma pressão da oposição. Muito bem, né, cara? Liberal é sempre assim, não tem empatia nem quando sofre na própria pele. Falando em sofrer na própria pele, tem um cara que é chamado Luiz Guilherme de Medeiros, que coloca lá no Twitter dele que ele é filho de gente pobre e conseguiu chegar onde chegou por méritos próprios, aquele papo de meritocracia que você conhece muito bem. E esse cara falou o seguinte: o Novo na Câmara vota não ao aumento do salário mínimo. Quando o governo tenta dar canetada para aumentar a renda do trabalhador, estimula desemprego e informalidade. Defendemos uma economia livre para promover o crescimento e a geração de oportunidades de forma sustentável. Eu já indico pro Luiz e todos os parlamentares do Novo abrirem mão daquele salário que eles recebem e passem a ganhar só R$997 por mês, que é o salário mínimo atual, né? Aí eles poderiam fazer isso filmado, né? Já que eles gostam tanto de mostrar também o que eles fazem na Câmara, fazendo videozinho, live e tudo mais, pra ver quem é que morre primeiro, tipo um reality show, sabe? Seria muito interessante, porque viver com esse salário é difícil você ter uma vida muito longa, não é mesmo? E também ver como que é os pensamentos, né, dos deputados federais do Novo, que eu tenho certeza que depois desse post aqui, eles podem até um dia pensar em propor a revogação da Lei Áurea. Eu não ficaria assustado, porque parece que é por esse caminho que eles vão seguir. Ah, e o que dizer então do canal de vídeos do Partido Novo? Que o Partido Novo tem um canal de vídeos, é muito bom, indico pra todos vocês irem lá, virem esses papos de meritocracia, de que quem se esforça consegue, e eles conseguiram achar até mesmo um surfista ANCAP, veja bem você, surfista MEI, microempreendedor que vende roupas também. Então você meio que tem que empreender o seu nome, assim, eu acredito nisso, cara, tipo, passar poder pro indivíduo é um princípio que o Novo tem, que eu acredito muito também.
sei lá, é minha profissão. Só que o meu escritório é dentro d'água. Eu não conhecia esse cara chamado Caio Vaz, mas eu gostei muito do vídeo dele. Ele é um cara que deve ser fã de Charlie Brown Jr., que ele disse que o escritório dele é na água. Ele errou a citação, certo? É escritório na praia, que o Chorão cantava. E ele disse que gosta muito de ser empreendedor, de ter o espaço dele pra não precisar ir trabalhar todo dia numa empresa, né? É aquele típico discurso que sempre esconde uma verdade, né? Ele esconde, no caso aí, pode ser que ele tenha deixado de falar quem é que deu a grana pra montar a empresa. Muitas vezes esses caras que vêm com esses papos foram bancados por algum familiar com grana. Não tô dizendo que é o caso do Caio Vaz, mas tem muita pinta de acontecer esse tipo de coisa nesses vídeos depoimentos, né? E se tem uma coisa no Brasil que funciona de verdade, é o empregador do ramo de restaurantes e bares ser um cara honesto e que paga tudo em dia, não explora o funcionário, ele não tem que trabalhar muito, ele não tem que trabalhar horas extras que não são pagas, ele é sempre um cara que mantém todas as regras trabalhistas em dia. A gente sabe muito bem, né? Eric Jacan mesmo é um exemplo disso, né? O cara que teve que fechar os restaurantes e acabou ficando devendo para vários dos trabalhadores dele, porque segundo ele, aqui no Brasil tem muito encargo trabalhista, é impossível você empreender logo vindo disso de um cara que nasceu na França, também é um país que tem encargos trabalhistas e tem sim carteira de trabalho, direitos e tudo mais. E aí eles têm um filiado ilustre, Felipe Bronze, que também é chefe de cozinha, né? O cara fala aqui que defende que seja feita uma reforma trabalhista onde o funcionário possa escolher trabalhar só 3 horas ou ser chamado para trabalhar só no domingo. A gente sabe muito bem como são as regras para cozinha, né? Para quem trabalha em cozinha sabe muito bem que 3 horas por dia seria um sonho, quando na verdade os caras trabalham 30 horas, né? Estilo Unibanco, 30 horas por dia, isso porque o dia só tem 24, mas se o dono de restaurante puder, ele consegue fazer essa mágica do cara trabalhar 6 horas a mais num dia. Vamos fechar aqui falando sobre contratação, né? Já que a gente falou do Felipe Bronze, falar de contratação. Tem o deputado estadual eleito pelo Partido Novo do Rio de Janeiro, bacharel em Direito, Alexandre de Freitas, que causou polêmica ao anunciar na conta do Instagram um processo seletivo que ele estava fazendo para contratar um assessor pessoal e um estagiário jurídico pro gabinete dele lá na Alerj. O anúncio dizia o seguinte: é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aviso, o deputado dorme pouco. Ao falar de direitos trabalhistas, ele ironizou: nenhum. Vacilou, será exonerado. Livre nomeação, livre exoneração. Esquece CLT. Deputado ainda disse que salário para o cargo de assessor seria de 5.100 líquidos, com 60 de vale-refeição por dia. Tá bom. Sobre a remuneração para o estagiário, o parlamentar voltou a recorrer à ironia. A vida me ensinou que um bom estagiário não está preocupado com esse mísero detalhe, sendo que existe lei que não permite que estagiário não seja remunerado. Quando a gente fala que esses caras pudessem revogar a Lei Áurea, a gente não tava zoando. Tá aí o Alexandre de Freitas dando o exemplo clássico do cara que não tá muito preocupado com o direito trabalhista e muito menos como que o funcionário dele vai se sentir com essa humilhação que vem prévia antes da contratação, né? É isso aí, galera. Para todos vocês que seguem a gente aqui, a gente vai dar algumas dicas agora. Não são dicas de investimento no Partido Novo, que é R$4.000 para você entrar lá. É dica de investimento na Galãs Feios, para quem puder e quiser. A gente tem um Apoia-se, temos também o Seja Membro do YouTube aqui, o que fica melhor para você, já ajuda a gente a continuar no canal. Também tem aí as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Vá lá, siga a gente, aqui você se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre que tiver novidade na Galãs Feios. E para quem quiser levar a palavra da Galãs Feios para as cidades, para os centros urbanos, para os interiores, a gente tem essas camisetas aqui sendo vendidas na El Cabriton. Para quem tá vendo ainda o vídeo nessa semana, tem uma promoção de Black Friday, 3 camisetas por R$150. Pra quem não caiu nesse papo de que o Partido Novo era novidade na política, quando eles são só o Greta Van Fleet do rolê, fingindo que são novidades com embalagenzinha de coisa retrô, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.